Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre temporalidade sagrada. Sou a professora Carol, professora de ensino religioso, então vamos lá. Bom, o que é o tempo? Existe diferença entre o tempo sagrado e o tempo profano, né? Quando a gente está falando de uma temporalidade como, por exemplo, a Páscoa, a Quaresma, né? Os retiros, a gente está falando de um tempo também, né? Mas quando a gente está falando assim, são 3 horas, são 4 horas, agora é inverno, parece que são duas coisas diferentes? Disso que nós vamos conversar. Costumamos entender o tempo como uma passagem e mudança. Dia, tarde, noite, primavera, verão, outono, inverno, nascimento, crescimento e morte. Desde a antiguidade, os seres humanos procuram formas de medição do tempo para se orientar e auxiliar a organizar a agricultura, a pesca, a caça e os movimentos migratórios. Então, imagina a importância, né, na época, nos primórdios na antiguidade, o importante que era saber o tempo de colher, né, o tempo de plantar, o tempo para fazer uma migração, para percorrer longas distâncias, né? Se tivesse muito frio, um tempo muito frio, é claro que seria muito mais difícil do que um tempo mais ameno, né? Para caça, ficar à noite em uma floresta fechada não é bom. Então esse controle do tempo sempre foi muito necessário. O tempo cronológico é o tempo do nosso dia a dia, que costumamos medir por meio de vários instrumentos: relógios, cronômetros, mudança dos fenômenos naturais, etc. Como, por exemplo, o planeta Terra tem mais de 4 bilhões de anos. A palavra cronológico vem do grego Cronos, que era o titã considerado o pai do tempo na mitologia grega. E daí do lado a gente tem, né, a imagem do Cronos. Para as religiões, há uma diferença entre o tempo profano, cronológico, e o tempo sagrado, tudo que merece veneração e respeito, relativo ao divino e ao transcendente. O tempo sagrado é o tempo mítico, ou seja, da origem das coisas. Essa temporalidade primordial acontece sempre, é sempre presente em cada festa sagrada, cada ritual religioso. Nós podemos dizer que tempo cronológico é o mesmo que o profano, ou seja, é um tempo ligado ao cotidiano, às coisas do mundo vivido. Apesar de ser ligado ao cotidiano, né, esse tempo sagrado, ele está sempre relembrando feitos, né? Hoje nós vamos fazer um ritual, porque nessa época tal divindade apareceu e, portanto, sempre relembramos ela, né? O nascimento, a morte de uma divindade, a aparição, que acontece no nosso dia a dia, mas é sagrado. Algumas religiões organizam o tempo de maneira muito diferente. A budista fala do nascimento de Buda, né? Aliás, da morte do Buda, né? De 480 a.C. O Islã fala da Hégira e a cronologia cristã, o nascimento de Cristo. A gente vê ali, né, que há o antes de Cristo e o depois de Cristo. A diferença, né, começa ali no ano 0, que é o nascimento de Cristo. Os indígenas também têm uma maneira muito própria de marcar a passagem do tempo, muito relacionado à natureza. Então, por exemplo, janeiro é a época de colher milho, né? Março é o tempo do abacaxi. Então, a gente vê formas diferentes de pensar o tempo cronologicamente e também sagrado. Certo, galera? Neste vídeo, então, nós falamos sobre a temporalidade sagrada. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!